Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados do Fundo XP Crédito Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão e lembramos que a apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas já está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Reforçamos também que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agora gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Meu nome é Evandro, trabalho aqui na equipe de gestão do XPCI. Enorme prazer falarmos hoje aqui com as senhoras e senhores. A gente vai falar um pouquinho como foi o trimestre aqui para o fundo, um pouquinho da nossa cabeça, perspectivas que a gente vê à frente, tá? Vai iniciar na página 3. Por favor, Thiago. Daí, vamos falar um pouquinho do macro e um pouquinho do fundo, como é que foi. O cenário, acho que pesou muito, predominou foi o cenário externo, que pesou muito sobre os ativos emergentes, naturalmente também no Brasil, principalmente na tônica ali dos países desenvolvidos de subirem os juros, né? Então, a gente vê esses enormes programas quantitativos de juros baixos historicamente, e com a inflação que tem sido um fenômeno global, a gente vai falar um pouco mais à frente, os países estão sinalizando uma forte subida de juros, naturalmente as moedas fortes se valorizam aqui e os emergentes sofrem. No Brasil não foi diferente, a gente tem uma forte volatilidade, juros também subindo, acompanhando a inflação também local, e ainda corroborando com esse cenário, a gente teve o evento ali da invasão da Rússia à Ucrânia, que ainda trouxe mais volatilidade e incerteza ao mercado, teve um peso muito forte nos preços de commodities, uma vez que esses dois players são muito relevantes no mundo de commodities, principalmente óleo e gás. Basicamente todo o gás, a energia da Europa provinha ali da Rússia, grãos, principalmente soja e trigo, e também fertilizantes, que até pontos que afetam diretamente aqui no Brasil, no mundo agro. Então, naturalmente, foi um trimestre bastante tribulado, momento de subida de juros e ainda essa volatilidade das commodities, e no Brasil que não foi diferente, a inflação continuou uma reprecificação muito forte. Então, a meta desse ano de 3,25, a gente já está falando de previsões de 8%, algumas até acima disso. E na esteira disso, a gente viu o Banco Central continuando forte o aperto monetário. 13, 14 meses atrás, a gente tinha a Selic a 2%, a gente já está. Ontem a gente chegou a 12,75, uma indicação e pode chegar até o que a gente acha que 13,25 ou um pouquinho mais. Mais específico no mercado imobiliário, o mercado ainda segue bastante forte, obviamente com um ritmo um pouco mais contido do que a gente vê ali mais segunda metade de 2020, o ano 2021, que foi realmente muito, muito forte, mas ainda a gente vê um mercado bastante saudável imobiliário, as vendas continuam em patamares bastante bons, estoques em níveis historicamente baixos, velocidade de vendas, mas, obviamente, que o cenário prescreve um pouco mais de cautela, né? Então, principalmente por dois drivers, né? Tanto a inflação de insumos, né, que é o INCC, a inflação da construção, ainda segue pressionada, embora não no mesmo ritmo do ano passado, mas também com a dificuldade das empresas repassarem esses preços, seja ali no programa Casa Verde e Amarela, uma vez que tem teto de preço, uma vez que o preço tem teto e o custo aumenta, naturalmente as margens são mais comprimidas, e também principalmente na média renda, a gente tem o efeito de inflação, que os dados de renda acabam não acompanhando na mesma velocidade, naturalmente o poder de compra é reduzido e é difícil o repasse desses preços ali na classe média. Tem passado melhor, a gente tem visto, realmente da altíssima renda, que o mercado tem sido relativamente incólume aqui nesse cenário que a gente está. E outro ponto que a gente vem falando já 3, 4, 5 calls já trimestrais, que era uma preocupação nossa nesse cenário de aumento de juros, é o efeito nos financiamentos habitacionais, né? Então, de fato, a gente já tem visto. Então, 2 anos atrás a gente via até promoções de banco a 6,99 de taxa, hoje em dia a maioria na classe média realmente é de 8 e alto, 9 para cima. Então, naturalmente vai pesar na parcela, o mercado endereçável, mas a gente ainda vê historicamente um mercado bastante saudável, tá?
Das empresas como um todo, né? Uma vez que o PCI também atua em diversos setores, em geral a gente vê balanços muito saudáveis. A gestão ativa aqui a gente sempre procura acompanhar muito, selecionar, o que a gente vê mais deteriorando a gente procura vender, né, realmente os papéis, mas assim, das empresas do nosso portfólio a gente assim, viu nada discrepante na saúde nos balanços, mas a gente tem feito realmente um monitoramento muito intenso nesse cenário. E uma coisa também que a gente já vem falando, a gente acha que é um cenário, né, prescreve cautela, e os fundos high grade, que é assim, os baixos riscos de crédito, como é o caso de PCI, acabam surfando ali, passando por esse período muito melhor que os fundos mais middle risk high yield. Por principalmente 2 pontos, né? Essa dificuldade, igual a gente falou, né, de repasse de preços, compressão de margem das empresas, e também as empresas mais alavancadas, né, as empresas aqui a gente chama mais high yield, estruturas mais alavancadas, tem tanto compressão de margens quanto são mais alavancadas, então sofre um efeito ali de despesas financeiras muito mais agudo e em concomitante de compressão de margem. Então o balanço sofre mais, requer maior cautela, e não é o caso do PCI, que a gente tem todos os ativos assim, high grade mesmo, balanços muito bons, e ainda também que a gente frisa bastante nesse cenário que falamos há pouco, Selic a 12,75, a inflação pressionada, que são os 2 indicadores aqui dos nossos CRIs, IPCA e CDI, a gente vê níveis tanto reais quanto nominais muito altos. Então, a gente está falando níveis nominais de 16%, 17% aqui nos papéis, com um baixo risco de crédito. Então, a gente vê o mercado high yield muito mais inelástico nas taxas. Se 2 anos atrás a gente via lá as taxas dos papéis high grade IPCA mais 5, do high yield IPCA mais 10, 11, hoje o high grade está IPCA mais 7, 8 e o high yield está os mesmos na média que a gente tem observado, IPCA mais 10, 11. Então, o spread reduziu muito, mas com muito mais risco de crédito, sobretudo nesse cenário um pouco mais desafiador macro, tá? Entrando um pouquinho mais aqui no PCI, a gente teve realmente poucas alocações durante o trimestre, uma vez que a gente tinha uma pequena posição de caixa, então foi mais movimentos pontuais, girando um pouco de carteira com ganho de capital, e alocações pontuais que a gente viu, principalmente no mercado secundário. Então não tivemos nenhuma alocação relevante, tá? A gente cita ainda a quarta oferta de cotas, mas já como fato subsequente, tá, pessoal? Então, foi encerrada aqui no último dia de abril. A gente captou 172 milhões, mais de 5 mil cotistas subscreveram. A tônica segue a mesma, então, ativos de baixo risco de crédito, embora a gente quer aproveitar um pouco dessa reprecificação do mercado, igual a gente falou, se lá atrás a média, por exemplo, de um ativo em IPCA era IPCA mais 5, 5,5, a gente tem visto aqui, já começamos a alocar, inclusive já alocamos um papel, um rating duplo A, que é um dos melhores, algo como IPCA mais 7,15. Então, a gente quer realmente aproveitar essa reprecificação para os cotistas com baixo de crédito, a gente achou um momento bastante oportuno dessa captação. Como destaque de desempenho, a gente traz aqui os 13,33 por cota nesse trimestre, da média de 1,11 ao mês, tá? Esperando ali os índices CDI, inflação. Como a gente falou, basicamente um net zero entre investimento e desinvestimentos em CRI, dada a baixa posição de caixa, mas certamente aqui no próximo call, no próximo relatório trimestral, já com essa oferta que acabamos de encerrar, a alocação que a gente está em curso, a gente quer trazer bastante novidades boas aí quanto a novas alocações. A gente teve um desinvestimento de FII, na ordem de 10 milhões, basicamente concentrado na posição de RBRR, que a gente viu um bom ganho de capital e realizou. Tá? Então, partindo para um pouco mais do cenário macro, a partir da página 6. É só um pouco mais detalhado do que a gente já falou. Então, primeiro ali o produto interno bruto aqui do Brasil. 2021 a gente teve a confirmação do ano bom, de uma boa recuperação em relação à tormenta que foi ali 2020. Então, até
confirmou um cenário que a gente aqui da SPAST, da nossa equipe econômica, já vinha falando, então foi 4,6, embora para 2022, de fato, é um ano um pouco mais incerto, eleições presidenciais, subida de juros interno e externo, esse agravante ainda do conflito europeu, de fato, prescreve maior cautela e, novamente, a gente está bastante confortável com os nossos riscos de crédito do fundo para navegar esse período, uma vez que até o setor imobiliário é muito dependente de PIB, para renda da população, novos projetos logísticos, enfim, é uma variável bastante importante para a gente. Os níveis de confiança tendem a uma retomada, mas cenários novamente prescreve cautela, a gente tem visto uma estabilidade com uma leve tendência de retomada. Tá? E por último aqui do cenário macro, a gente cita um pouco aqui a inflação, que a gente já falou anteriormente. Esse ano passado, né, fechou 10% muito forte, e esse ano, que a meta é 3,25, já caminha para algo como 8%. Então, né, nessa esteira ainda, principalmente de commodities, e um pouco ainda da reabertura, né, que a gente viu uma poupança muito grande durante 2020 e com a reabertura de serviço, enfim, as pessoas nas ruas, a inflação acabou sendo bastante atingida ali, tá? E dados dos empregos, a gente vê uma retomada, estamos confiantes, mas a níveis ainda um pouco altos, tá? E ainda na parte de destaques, por favor, Thiago, na página 10. Só alguns destaques que a gente cita: rentabilidade do fundo ali, superando ali o benchmark do IFIX, né, considerando o reinvestimento dos dividendos. A gente coloca também a distribuição, o resultado caixa do fundo. Aqui é o resultado caixa, né? Não necessariamente ele casa com todos os indexadores, não necessariamente um papel inflação mais 6 naquele mês vai entregar a inflação mais 6 naquele mês, dado que pode ter suas carências, amortizações menores do que a inflação, mas tem sido um resultado que a gente, na nossa visão, constantemente bastante interessante ali, visto o baixo risco de crédito do nosso portfólio, tá? Abaixo à esquerda, um pouco dos dados de liquidez das cotas, segue uma liquidez também interessante, no último mês próximo ali de 3 milhões dia. E o contínuo aumento da base de cotistas, encerrando ali o trimestre ali com mais de 54 mil cotistas, ajuda na liquidez das cotas, aí, e aqui na diversificação. Então, que isso foi um pouquinho lá do que a gente viveu esse TRI. Passar a palavra aqui para o André, o gestor do fundo, e ao final a gente fala um pouco mais ali no Q&A. Muito obrigado a todos. Obrigado, Evandro. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela participação no nosso call trimestral do XPCI. Bom, dando continuidade aqui na apresentação no slide 12, vamos dar um passo atrás aqui, só relembrando aqui algumas características do XPCI, para quem não está tão familiarizado, mas, bom, o XPCI é um fundo de papel, né, como todos sabem, fundo de CRI com gestão ativa, tanto na compra e venda de papéis, tá? O nosso foco principal aqui é a alocação em ativos high grades, ou seja, ativos aí com bons nomes de risco de crédito, como pode ser visto aí nesse gráfico desse slide. Desculpem. Fica claro que o book de CRI são alocações estratégicas, ou seja, são as alocações de maior importância aqui para o fundo, né? Por isso nós temos aí aproximadamente 90% do fundo alocado nessa estratégia. Sempre reforço aqui nos calls que boa parte dos CRIs que são alocados pelo XPCI são frutos aí de originações próprias, ou seja, pela gestora aqui, pela XP Asset Management, eu, o Evandro e o time, e com isso a gente consegue alocar em bons ativos, né, com bons prêmios de rentabilidade adicionais, né, e a gente tem uma grande possibilidade de gerar ganho de capital na venda desses ativos e não somente carregá-los ali até o vencimento. E pelo fato de serem bons nomes de crédito, ou seja, os high grades, isso nos permite aí vender com bastante facilidade no mercado secundário. Como também pode ser visto nesse gráfico, temos uma fatia de 5% em fundos imobiliários. Essa participação já foi bem maior, tá? Já havíamos reduzido de 14% para 7% no quarto trimestre de 2021, e agora no primeiro trimestre desse ano
a gente reduziu mais 2%, chegando aí em 5%. Então, esse book de fundos, né, vamos chamar, ele é mais tático mesmo, né? Ou seja, temos basicamente como objetivo aqui gerar ganho de capital, tá? Na data aí do presente relatório, né, em 31/3, tínhamos 5% em caixa, como pode ser visto aí no gráfico também, o que dá um pouco mais de 30 milhões de reais. Parte desse caixa foi gerado com as vendas de alguns CRIs na nossa carteira, conforme mencionado aí pelo Evandro. Vendemos mais de 11 milhões por volta de 6 CRIs no trimestre. E no dia 1º de abril, alocamos esses 30 milhões aí que tinha nessa foto em um CRI high grade, né, com uma taxa de CD mais 3. Falando um pouquinho desse ativo, até como fato subsequente, é um CRI que conta com alienação fiduciária aí de duas lajes no edifício boutique corporativo HL Faria Lima, que fica ali na Horácio Laffer, uma região muito nobre aqui de São Paulo. E o papel também conta com uma seção fiduciária dos contratos de aluguel, né? Em suma, é uma ótima operação na relação risco-retorno. Portanto, o fundo, no início de abril, estava praticamente sem caixa, né? No final do mês passado, né, super recente, nós concluímos a quarta emissão de cotas e levantamos ali um pouco mais de 170 milhões de reais. Desse valor captado, uma parcela relevante aí, né, expressiva, aliás, foi já alocada, tá? Indo para o slide 13, sobre o book de CRI, né, o gráfico da esquerda, temos 30 papéis aqui na database do relatório, sendo que quase tudo alocado em high grade. Sobre essa questão de high grade, high yield, né, que o Evandro explorou um pouquinho no início da apresentação, pode ser observado, inclusive, que nesse gráfico, né, nos últimos 3 trimestres, a gente já vinha reduzindo bem a exposição em high yield. Já falamos aí na última conferência trimestral, né, que esse prêmio de risco ali que os CRIs high yields têm, né, perderam muito da sua atratividade, né? E por isso a gente voltou a focar os esforços totalmente ali em papéis líquidos e mais seguros, que hoje, né, favorecem com a volta da Selic, né, e passam a pagar aí ótimos retornos. Então, pegando como exemplo esse último CRI que eu mencionei, né, que a gente alocou aí no início de abril, é um excelente papel, com excelentes garantias, como mencionei, no CD mais 3, ou seja, estamos falando de um retorno nominal aqui 16%, 16,5% ao ano, comparando com o high yield, né, como o Evandro até mencionou, de inflação mais 11%, que muitos fundos de CRI high yield aí no mercado estão bem carregados, né, isso daria um nominal ali mais ou menos de 19% ao ano. Então, estamos falando aí de uma diferença na casa dos 200, 230, um pouco mais, um pouco menos, bips. Então, se a gente fizer um trade com esse high grade e gerar um ganho de capital com esse ativo, que é algo que a gente faz com bastante frequência, para quem já está acostumado com a nossa gestão, a gente basicamente reduz bastante essa diferença, tá? Então, em alguns casos até a gente consegue zerar essa diferença. Sem contar a enorme diferença, né, creditícia aqui de um high grade, que é muito melhor. Então, em momentos de juros mais abertos, a nossa visão, só corroborando aqui, né, e reforçando, realmente focar no high grade, tá? Bom, sobre o book de FIIs, gráfico da direita, temos uma posição maior em XPMOLs, né, algo como 3% ali do patrimônio líquido do fundo. Como eu já venho falando nos últimos calls trimestrais, XPMOL sofreu, né, inicialmente com a pandemia, mostrou uma recuperação muito forte dada a qualidade do portfólio, mas, né, em seguida, com a segunda onda, mais abertura aí forte dos juros, a cota sofreu bastante nos últimos meses, né? Estamos com preço de custo levemente acima do valor de mercado. Acreditamos que a cota suba um pouco aí com a gestão ativa, né, do fundo, e muito em breve a gente possa aí vender essas cotas com ganho de capital legal aqui para o fundo. Nesse mini book de FOF, acho que vale um destaque aqui para a nossa venda integral da posição de RBRR11, que o Evandro mencionou, né? A gente montou essa posição aí no meio do ano passado, e depois vendemos aí um pouco em janeiro e depois mais forte ali em fevereiro até zerar a posição. Então, deu um ganho de capital ali interessante, algo próximo de uns 4 centavos por cota. Bom, pulando aqui para o slide 17,
Bom, aqui a gente fala um pouco sobre a visão geral do mercado de CRI no Brasil, né? A despeito de todo esse macro aí um pouco mais conturbado, né, turbulento, o mercado de CRI continua muito aquecido, né? E nós aqui da XP Asset seguimos bastante confiantes que o mercado de CRI vem conquistando ainda mais o seu espaço na indústria de crédito, como uma fonte importante aí de financiamento, e tende ao longo dos próximos anos substituir aí captações que vêm do FGTS, poupança, etc., né? Aproveitando aí que citamos aqui a poupança, trazer um dado atualizado aqui para vocês. A captação líquida da poupança no primeiro trimestre de 22 foi negativa, em mais de 40 bilhões. No ano passado, né, em 2021, o resgate líquido da poupança chegou em próximo de 35 bilhões, ou seja, estamos falando que no primeiro TRI de 22 já é maior do que todo o resgate ali, né, toda a captação líquida que foi negativa em 21. Então, de fato, a gente acredita que né, só vai ladeira abaixo aí realmente essa captação na poupança, né, trimestre após trimestre a gente já vem aqui relatando para vocês esses números, e isso acaba corroborando que os CRIs vão se tornar aí cada vez mais relevantes no financiamento do setor. Falando um pouco desse gráfico, né, notem que no gráfico o estoque de CRI em 2022 bateu o recorde histórico, atingindo aí mais de 111 bilhões, superando os 106 bilhões do TRI passado, tá? E o volume emitido em 31 de março de 22 atingiu 5,37 bi, número quase 11% maior do que o mesmo volume emitido até 31 de março de 21, que é o mesmo período aí, para a mesma base de comparação. O mercado nacional fechou o ano de 2021 com a maior emissão de CRI da história, e seguindo essa tendência, a gente acredita que deve fechar 22 com mais um recorde histórico de emissão. Então, em suma, estamos bem animados aqui com a relevância aí que os CRIs estão tomando no mercado, tá? Seguindo para o slide 18, a gente sempre passa esse slide aqui em todos os calls trimestrais, né, que mostra o fluxo de caixa projetado para os próximos 12 meses do book de CRI. Aqui quebramos o gráfico por cor para ficar mais didático aqui a volta do dinheiro por tipo de rúbrica. Então, basicamente, o azul escuro aqui, a gente consegue ver as amortizações dos papéis, né, quando o dinheiro volta para o caixa do fundo e é reinvestido. E as cores aqui mais claras, né, azul claro e cinza, são os juros e correção monetária que são distribuídos aos investidores do fundo. Aqui na tabela da direita, a gente pode observar que não existe nenhum ativo estressado na carteira do fundo, nenhum ativo em status de alerta também. Então, por consequência, não existe nenhum tipo de provisão feita aqui no portfólio do fundo. O portfólio do XPCI segue aí com muita tranquilidade no quesito risco de crédito, né, que vem rodando normalmente com bastante tranquilidade. Seguindo aqui no slide 19, aqui no gráfico da direita, né, a gente tem a quebra por setor. Então, basicamente, temos aí 39% dos CRIs com exposição ao setor imobiliário residencial, com nomes muito fortes aí como Direcional, que, enfim, é uma empresa AAA, Elbor, que é uma empresa também robusta, bem sólida, Embraed, para quem não conhece, é líder do setor na região aí que atua, que é no sul do país, ali em Balneário Camboriú. Temos também Tecnisa, empresa bem conhecida no mercado, Creditas, né, além de ser um CRI aqui sênior, né, uma boa parte dele, que tem uma proteção de outras tranches, o ativo em si tem uma LTV de 50%, ou seja, a garantia desse CRI cobre o dobro da dívida, né? Depois seguimos com 26% dos CRIs com exposição ao setor de shopping, também com nomes fortes como JCC Iguatemi, Aliança Sonai, Almeida Júnior, que é também uma empresa líder no setor da região que atua, que é no sul do país, e General Shopping, que também é uma empresa que tem um portfólio bem parrudo. Depois seguimos aqui com 14% em healthcare, basicamente com o CRI Prevent Senior, também empresa bem parruda de crédito. Seguimos aqui com 10% em properties, ou seja, exposições de empresas como São Carlos e HBR do Grupo Elbor. Temos 6% em educação, também com nomes fortes do portfólio, como Anima e Cogna. E, por fim, por volta de 3% a 4% em varejo alimentar, com os
né, os maiores players do Brasil aí, nomes como o Grupo Pão de Açúcar, né, GPA, Açaí, Oba. Então, um portfólio aí, só corroborando o que o Evandro mencionou, segue aí bem parrudo aí no risco de crédito. Pulando para o slide 20, nós conseguimos ver aqui que os CRIs estão basicamente 68% indexado à inflação, né, e 32% a CDI+. Lembrando que essa abertura toda de juros que a gente está vivendo, né, beneficia direto aqui na veia a exposição à CDI. Falando um pouco da indústria como um todo, e não só o XPCI, na ótica aqui de carrego, não na ótica de crédito e sim de carrego, o ano de 22 vai ser muito bom para os fundos de papel, porque o aperto monetário está trazendo o CDI para patamares bastante elevados, né? E em 2022 ainda vai ser um ano de inflação muito pressionada, embora a projeção oficial esteja na casa ali dos 7,7%, conforme era explorado ali pelo Evandro, né, no início da apresentação. Tem casa já falando ali em torno de 8, 8,5% para 2022, então a gente vai ter um cenário aí de transição, eu diria que todos os indexadores, seja inflação ou CDI, estarão bem elevados. Já para o próximo ano, na nossa visão, já se espera aí uma inflação mais controlada e um CDI, de fato, ainda alto, né? Então, em suma, aqui, 2022 tende a ser um ano muito bom aqui para o XPCI, tá? Nesse aspecto. Bom, pessoal, tanto nesse relatório aí da apresentação que a gente está conversando, quanto nos relatórios gerenciais mensais, né? Temos ali todo o detalhamento dos ativos. Acho que não vale entrar aqui no linha a linha, dado que o tempo do call é, de certa forma, limitado. Então, a ideia do papo aqui seria realmente passar os highlights do trimestre, do portfólio, de mercado, e agora abrir espaço aí para o Q&A. Senhoras e senhores, para fazer uma pergunta, por favor, mandem via o espaço de Q&A do Zoom. Agradecemos a todos pela participação. A apresentação trimestral de resultados do XP Crédito Imobiliário está encerrada. Lembramos que ela foi gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br e pelo site do fundo, xpasset.com.br/xpci. Uma boa tarde a todos.